Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Deus permita que, pela iluminação do Espírito Santo, você seja fortalecido pelo ensino da palavra dele. Como disse meu irmão, eu quero lhe falar acerca do tema Olhe para Cristo, ou Olhem para Cristo, a partir daquilo que o Senhor falou ao seu servo Pedro em dias muito difíceis. Certamente, aquilo que o Senhor falou a Pedro é aquilo que, de modo vivo e eficaz, ele tem a nos dizer ainda hoje. Essa primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita aos crentes em Cristo que viviam em 5 províncias romanas. Essas 5 províncias que estavam sob o poder do império estavam localizadas onde hoje está a Turquia. E é importante, irmãos, saber que neste lugar, nos dias em que a carta foi escrita, provavelmente no século 7 depois de Cristo, os cristãos viviam sob intensa perseguição de Roma. Nero havia queimado Roma há pouco tempo, no ano de 64 depois de Cristo, e ele culpou os cristãos pelo incêndio que devastou a maior parte da então gloriosa capital do império. Cristãos, agora, eram habitualmente queimados como tochas para iluminarem os jardins do imperador. Um homem incrédulo, mau, implacável. Alguns outros cristãos foram destinados à alimentação de leões famintos. Espetáculo terrível, cujo grande atrativo era o padecimento de crentes em Jesus. Havia gente acusando os cristãos de tudo. Eram acusados de ateus porque, não aceitando reverenciar o imperador como se um Deus fosse, eram então chamados de homens e mulheres que não tinham fé, não tinham qualquer sentimento religioso. Cristãos eram chamados de canibais porque celebravam, exatamente como fizemos nesta manhã, a morte de Cristo, comendo o símbolo do corpo dele e bebendo o símbolo do sangue dele. Então cristãos eram chamados de canibais. Popularmente se dizia, eles se reúnem logo cedo às escondidas e eles comem carne humana e bebem o sangue de homens. Cristãos eram acusados de incesto, tratavam-se como irmãos, eram chamados de antissociais porque não participavam das festas idólatras, as festas do paganismo. Era um tempo muito difícil. O Senhor então diz à sua igreja, por meio do apóstolo Pedro, que em meio a toda esta grande perseguição, uma fé firmada em Jesus Cristo seria suficiente para preservar a igreja de pé e para calar aqueles que injustamente acusavam a igreja de praticar tudo aquilo que os crentes não praticavam. Vejam aqui nesse capítulo mesmo, 1 de Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12, quando Pedro, inspirado pelo Senhor, diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar
o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro diz: não é a vontade do Senhor que vocês iniciem uma guerra sangrenta contra aqueles que os perseguem. A vontade do Senhor é que vocês entendam que esse mundo brevemente passará. Olhem para Cristo. Vocês são peregrinos. Vocês estão de passagem nesse mundo e vocês sabem para onde caminham. Olhem para o alvo final da fé, que é Cristo. Vocês são também forasteiros, não pertencem a esse mundo. Se não pertencem a esse mundo, não se banqueteiem com esse mundo. Pelo contrário, continuem olhando para Cristo, mantendo a fé firmada no Senhor. Um dia, e esse dia virá em breve, quando forem julgados pelo Senhor, os gentios glorificarão a Deus, observando as boas obras que vocês estão praticando enquanto são perseguidos. Irmãos, até mesmo os patrões, que deveriam ter com os seus servos um relacionamento mais amistoso, posto que era um relacionamento econômico, também se utilizavam da fé dos seus servos cristãos para persegui-los. Pedro fala acerca disso. A partir do verso 18, então Pedro fala daquilo que eu e você naturalmente não queremos ouvir, muito menos praticar. Mas olhando para Cristo, podemos sim aceitar e observar. Verso 18, Pedro diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Os irmãos entendem que não é possível ser cristão se o crente deixa de olhar para Cristo? Porque quem deseja, irmãos, naturalmente submeter-se a um servo mau? Quem aceitaria o conselho de Pedro sem que tenha o temor de Deus? Diz o apóstolo Pedro, verso 19, isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Que honra, que glória, que valor pode existir na vida de alguém que é perseguido porque é pecador, criminoso, dá mau testemunho, pratica o mal. A glória do Evangelho está em alguém imitando o Senhor Jesus Cristo e tornando-se participante dos sofrimentos dele, praticar o bem e ainda assim ter que suportar a aflição com paciência. Deus aprova isso. Irmãos, os caminhos do nosso Senhor são muitas vezes inescrutáveis, incompreensíveis. Deus, por meio do seu apóstolo Pedro, diz à igreja: se vocês forem capazes, em meio à perseguição, de olharem para Cristo, vocês não apenas suportarão as dores da aflição, como vocês ganharão muitas vidas para Cristo. A tendência natural do ser humano é: temos que fazer alguma coisa, temos que buscar as autoridades, temos que denunciar. O Senhor diz algo diferente por meio de Pedro. Está dizendo que em meio à tentação do desespero, à vulgaridade do pânico, os crentes deveriam olhar para Cristo, porque então encontrariam esperança para enfrentar a hora difícil da tribulação, da cruel perseguição. Verso 21, vocês foram chamados para isto. Vocês têm o exemplo de Cristo, olhem para Ele em meio às aflições. Ele é o nosso exemplo, Ele nos consola, Ele nos ampara, Ele nos lidera como um verdadeiro pastor das nossas almas e o nosso bispo, aquele que nos supervisiona enquanto nós enfrentamos tão grandes aflições. Olhem para o exemplo de Cristo, é o que Pedro está dizendo. Meus irmãos, no verso 22, Pedro diz: Jesus não cometeu pecado.
Na boca dele nunca se achou uma palavra enganosa ou impura. No verso 23 é dito que, mesmo sendo o Senhor Jesus santo, absolutamente imaculado, quando ele foi ultrajado, ele não pagou com a mesma moeda, com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele disse do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando ele era ameaçado, ele confiava nos planos do Pai, que é quem julga retamente todas as pessoas e todas as coisas. Então, irmãos, em meio à crescente oposição ao cristianismo neste mundo, isso deverá aumentar, porque a mensagem fiel à palavra de Deus é crítica a este mundo mau. Em meio a tantas ideologias, irmãos, que se popularizam em nossos dias, e ao contrário de com gratidão reconhecerem o grande legado do cristianismo à humanidade, tem o cristianismo como um impedimento para vivenciarem os seus planos tenebrosos. Nós devemos continuar olhando para Cristo em meio a todas essas dificuldades, em meio às injúrias, às perseguições, às críticas públicas, às tentativas de intimidação, e devemos seguir a Cristo de modo santo, confiando que o Senhor fará no tempo adequado a justiça do alto. E Ele sempre usará o seu povo que vive de modo santo para constranger corações. Você talvez não saiba, mas você está sendo filmado por quem não é cristão. Você precisa olhar para Cristo, sabendo que Ele é o exemplo de vida santa e de confiança na justiça de Deus em meio às injúrias e perseguições. Você precisa perseverar, não se deixando abater por dificuldades ou por pequenas batalhas perdidas em meio à grande guerra na qual nós fomos inseridos pelo Senhor. Irmãos, um certo homem, isso não é ilustração, isso é história, isso é biografia. Um certo homem faliu nos negócios com 31 anos de idade. Com 32, ele foi derrotado numa eleição para o poder legislativo do seu país. E então ele faliu mais uma vez nos negócios aos 34 anos de idade. Esse homem viu a sua noiva falecer quando ele tinha 35 anos de idade. Precisou superar a morte da noiva e seguir em frente. Aos 36, ele foi diagnosticado com um colapso nervoso. Com 38, ele perdeu mais uma eleição que disputara. Perdeu mais 3 eleições no Congresso do seu país. Ele tentou com 46 anos, com 43 anos, com 46 e com 48. Anos depois, aos 55, tentou eleição no Senado e foi derrotado mais uma vez. Então, com 56, ele tentou se tornar presidente do país. Não obteve sucesso. Aos 58 anos de idade, mais uma vez perdeu uma disputa para o Senado. Aos 60 anos de idade, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Você que conhece a história de Lincoln e que o admira, aqui e acolá nós encontramos pessoas cujo nome é uma homenagem a esse grande estadista. Talvez não saiba disso, talvez você conheça a história dele a partir dos 60 anos de idade. A história dele antes dos 60 anos de idade parecia a história de um homem derrotado, destinado ao permanente fracasso. Mas a história dele não foi concluída com fracassos. A pergunta que faço a você é: você tem olhado para Cristo, que ao final triunfou sobre o mundo, a carne, o pecado e o diabo? Você tem conseguido olhar para além do dia da crucificação e enxergar o dia glorioso da ressurreição e acreditar que olhando para Cristo é possível caminhar em meio às dificuldades sem desistir de caminhar em Cristo e olhar para Cristo? Olhem para a cruz de Cristo, irmãos. O verso 24 diz que foi o Senhor Jesus que, não sendo merecedor de tão grande punição, aceitou o madeiro, a cruz, em seu corpo,
para que nós, pecadores, substituídos por ele, fôssemos sarados, justificados. Porque em Cristo Jesus, substituídos, agora então justificados diante do Pai, estando em comunhão com Deus, porque nossos pecados foram perdoados, visto que foram pagos por Cristo, nós fomos sarados da mais terrível enfermidade que o homem já pôde conhecer, que é o pecado. Então olhe para a cruz de Cristo e não desista de caminhar. Ao olhar para a cruz, você se lembrará que Deus te amou, tanto te amou, que ele se fez carne e habitou entre nós para morrer em seu lugar. Você que é filho dele. Olhe para Cristo e você verá na cruz dele a substituição. Ele tanto te amou que ele se colocou em seu lugar, meu querido irmão. Isso só pode ser grande amor. Olhe para a cruz de Cristo, porque ele te amou e te substituiu. Assumiu a dívida que era sua. Ele te libertou da culpa do pecado. Pedro está citando Isaías. Isaías capítulo 54, ou melhor, 53, muito especialmente a partir do verso 4, nos diz assim, Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro cita Jesus e diz, olhem para a cruz. Quem somos nós, irmãos, para pensar na possibilidade de que Deus nos esqueceu porque estamos sofrendo neste mundo? Quem somos nós, pecadores, para desanimarmos em meio às aflições? Quem somos nós para rejeitarmos as dificuldades do tempo presente? Olhando para Cristo, que é o nosso exemplo, nós veremos que ele, santo, boca pura, na qual jamais se encontrou engano, ele, o Senhor Jesus, foi oprimido e humilhado. Ele foi colocado na sepultura. Agradou ao Senhor aquilo que ele fez na cruz. O fruto do penoso trabalho de Jesus trouxe satisfação a Deus Pai. Portanto, irmãos, olhemos para a cruz de Cristo. Olhemos para Cristo e seu exemplo, para a cruz de Cristo, mas também para o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos aponta. Volte agora para o último versículo, quando a palavra do Senhor diz, vocês não sabiam o que fazer. Vocês estavam separados de Deus, sem rumo na vida, desgarrados como ovelhas, animais que não saberiam onde encontrar sustento e proteção, desorientados. Agora não. Agora que vocês creram em Cristo e foram alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz, vocês não estão mais desgarrados do aprisco do Senhor. Vocês não estão mais vivendo neste mundo sem rumo. Vocês agora olharam para o pastor que guia vocês, para o bispo da alma de vocês. Nós temos um caminho que é seguro, olhando para o exemplo de Cristo, reconhecendo a mensagem gloriosa da cruz de Cristo. Nós sabemos qual é o nosso caminho agora. Eu estou lembrando, irmãos, de Hebreus capítulo 13, verso 20, que nos diz assim: ora,
o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É o Deus que nos concede paz em meio às aflições. Esse Deus, em oração, o autor da epístola aos Hebreus, seja ele quem foi, inspirado pelo Senhor, diz: a minha oração é que esse Deus de paz, que nos deu paz ao mostrar que Jesus ressuscitaria dentre os mortos, esse que nos guia é o grande pastor de ovelhas, porque os pastores da igreja, que são humanos, aqui e acolá enfraquecem, adoecem, mas este que é o principal, este que é o pastor titular do rebanho, o Senhor Jesus, esse que é fidelíssimo à aliança do Calvário, cuidará de vocês, na caminhada da vida cristã aperfeiçoará vocês, permitindo que vocês cresçam. Então, irmãos, nós temos um caminho que é seguro, porque nós temos um guia que é zeloso, é Jesus Cristo. Agarre-se a Cristo, meu irmão, e você, nesse mundo, não terá dificuldade para continuar caminhando em direção ao alvo da vida cristã, que é o céu. Nós temos um defensor atento. Você acredita mesmo que o Senhor está alheio ao que acontece nesse mundo? Você acredita que o Senhor não sabe das suas necessidades antes que você as mencione em oração? Você acredita que Deus se esqueceu da sua igreja? Não. O Senhor está atento a todas as coisas. Deus é por nós. O Senhor cuida do seu povo. Ele é o grande pastor que nos defende em meio aos ataques do inimigo deste mundo mau. E ainda nos dá irmãos na caminhada. Olha a sua volta e você verá outros que, assim como você, estão se mantendo firmes neste mundo, porque olham para Cristo, para a cruz de Cristo e para o caminho apontado por Cristo. Nós não estamos perdidos, por isso não devemos nos desesperar. Nós temos Cristo, movidos pela fé nele, olhemos para ele. Ele sempre nos ajudará. Deus, pois, nos abençoe. Nós vamos finalizar cantando o hino